Boa tarde, irmãos. Vamos dar início a mais este culto ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cantar o cântico 44, Cada Dia com Cristo. Louvai ao Senhor, né? Do Inário Louvai ao Senhor. 44, Cada Dia com Cristo. Eu tenho paz no coração. Cantemos. Cada dia com Cristo eu tenho paz no coração. Cada dia com Cristo Ele dá consolação. Cristo salva e guarda, e para Ele viverei. Cada dia com Cristo mais e mais feliz serei. Novamente. Cada dia com Cristo eu tenho paz no coração. Cada dia com Cristo Ele dá consolação. Cristo salva e guarda, e para Ele viverei. Cada dia com Cristo mais e mais feliz serei. Senhor Deus, obrigado, porque realmente, andando contigo, estando na tua presença, podemos ter a paz no coração. Paz que só tu podes dar. O mundo tenta, procura, mas não encontra, Senhor, porque a verdadeira paz só encontramos em Cristo Jesus. Esteja mesmo, Senhor, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Também fala conosco nesta tarde, através da pregação da Tua Palavra, que as nossas vidas mesmo possam estar sempre entregues à Tua presença, ao Teu dispor, e que possamos ser, a cada dia, transformados por Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o próximo cântico. Como um cervo anela a água, a minha alma brama só por Ti. Cantemos. Como o cervo anela a água, a minha alma brama só por Ti. Meu anseio de coração é somente Te adorar. Só Tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação. Meu anseio de coração é somente Te adorar. Eu Te quero mais que ouro, Tu me dás satisfação. Só Tu és o dador da vida, segurança e proteção. Só Tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação. Meu anseio de coração é somente Te adorar. Tu és meu irmão e amigo, mesmo sendo rei. Eu Te amo de coração, mais que tudo Te amarei. Só Tu és minha força, ó Deus, o meu refúgio e consolação. Meu anseio de coração é somente Te adorar. Podem sentar, obrigado. Irmãos, só os avisos agora, repassar aos irmãos.
nossos trabalhos semanais. A começar por hoje, né? Tivemos o culto pela manhã, às 11, a Escola Bíblica Dominical. E agora, esse culto que está sendo realizado agora, o culto da tarde, às 17 horas. O próximo culto é na quarta-feira, ali na congregação em Cuba, às 20h30, por volta ali das 20h45. Ali o culto começa. O pastor está dando agora o livro de Apocalipse, né? Então, lá nessa congregação. Na quinta-feira, então, nós temos ali Vales Mortos, às 3 horas. Mas antes, na passagem, o pastor tem parado ali em Serpa, visitado a irmã Ana, a Augusta também. E ali pega também os irmãos Bulli, né? E vão ali caminho a Vales Mortos. Tem dado um bom número, graças a Deus, ali aquele lugar, né? Tem sido uma bênção. E à noite, ainda na quinta-feira, então veja, 3 horas Vales Mortos, 20 horas culto de oração aqui na nossa igreja. Aqui mesmo no templo, sempre incentivo os irmãos a virem e a participarem. Tem uma meditação e depois o momento de oração com os irmãos que estão presentes. Isso na quinta. No sábado, nós vamos retornar com os descobridores. Eu acho que a Larissa está viajando com as duas, né? A Isabel e a Mônica. Vão chegar essa semana já ou não? Essa semana? Ah, legal. Então, já avisa lá que descobridores se der, né? Se calhar, podem vir já sábado. Já estava chamando a Érica, a Dina para virem, mas vamos retornar com esse trabalho agora nesse sábado. Tá bom? São estes os avisos. No mais, a gente vai avisando nos grupos e falando lá também no grupo de oração que os irmãos estão inseridos. Antes da meditação, vamos ainda cantar um cântico. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Vamos ficar em pé, a gente vai ficar um tempo, os que podem, né? Vai ficar um tempo sentado. Então, ficar um pouco em pé. Cantemos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Pastor Elias, Deus abençoe. Irmãos, vamos abrir as Bíblias para 1 João, por favor.
1 João. Vamos abrir 1 João, capítulo 2, os versículos 18 a 27. Nós vamos fazer essa leitura, aí depois vamos fazer uma breve oração, então entraremos na exposição. Assim nos diz a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2, e os versículos 18 a 27. 1 João 2, 18 a 27. Nos diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permanecei em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou essa preciosa palavra para nós meditarmos e sermos dirigidos por ela, Senhor, neste mundo tenebroso. Ajuda-nos, Senhor, a Te amar cada vez mais, a nos apegarmos à Tua palavra, porque ela é o nosso consolo, a nossa exortação também aqui neste mundo, Senhor. E assim também, abre o nosso entendimento para que possamos, Senhor, compreender cada vez mais a Tua palavra. No nome santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Podemos assentar, obrigado. Bem, irmãos, chegamos aqui nesta passagem que tem muitas coisas assim para nós tratarmos. Veja essa forma carinhosa que o apóstolo João, ele se dirige aos irmãos, ele diz filhinhos. Ele já é um senhor aí de uns 90 anos, vamos assim dizer, né? E já está com uma certa idade. E geralmente foram essas epístolas, né, que ele escreveu juntamente com o Apocalipse, já no final assim, quase no final da sua vida. Então é um senhor idoso olhando para as pessoas, embora que tenham 40, 50, 60 anos, mas ele tem mais, e ele vê como filhinhos. Tem uma linguagem carinhosa, né? Então isso aí não precisa a gente nos demorarmos muito nessa expressão que ele usa aqui. Nós vamos demorar mais, irmãos, nesta que ele usa, já é a última hora. Então vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso, já é a última hora. Ele está no 1º século. Aí ele diz, e como ouvistes que vem o anticristo, então aqui tem mais um aqui, para a gente ver essa questão assim do anticristo. É um sistema, o anticristo? É uma pessoa, o anticristo? O que é esse anticristo, né? Também agora muitos anticristos. Opa, então agora ele está falando de uma pluralidade, né? Ele primeiro falou no singular e agora ele está falando no plural.
Então deve ter uma diferença entre um e o outro. Então ele diz aí, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Veja que ele repete de novo essa expressão, última hora. E aí ele diz no versículo 19, eles saíram, referindo-se a quem? Esses muitos anticristos, né, que têm surgido assim. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles, no contexto aqui são esses anticristos, tá certo? Dentro do contexto, nenhum deles é dos nossos. Então, nesta tarde, eu gostaria assim de começar a meditar com os irmãos essas expressões, última hora, anticristo, anticristos, né? Eles saíram porque não eram dos nossos. Então vamos ver até onde nós vamos chegar hoje para meditar. Como nós temos outras oportunidades, né? Então não temos assim pressa para meditar nesses versículos. Vamos meditando e vamos ver o que podemos aprender. Primeiro, irmãos, essa expressão última hora, né? Já é a última hora. O que é que o apóstolo São João queria dizer com isso? Então, nós adotamos de que as Escrituras explicam a própria Escritura. Não sou eu que tenho que dizer, bem, irmãos, aqui eu acho que última hora é mais nesse sentido, porque aí eu vou estar trabalhando no campo da especulação. Eu estou só especulando. Mas olhando dentro das Sagradas Escrituras, e se eu fizer uma pesquisa nessa palavra hora, que ele disse ali, hora, isso dentro do original, tá? Não no português, que não vai dar certo. Mas essa expressão hora, última hora, o que ele quer dizer com isso? Então a gente vê em algumas passagens uma expressão como hora. Eu peguei algumas que diz assim, que diz respeito a brevidade de um determinado tempo, né? Última hora. Então veja o que ele diz, por exemplo, lá em João 5:35, João 5:35, note que o Senhor Jesus Cristo, falando a respeito de João Batista, Jesus Cristo diz o seguinte, ele, se referindo a João Batista, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, João 5:35. E vós quisestes, note bem, por algum tempo, essa expressão por algum tempo ali é por uma hora, não uma hora de uma hora, entendeu? Uma hora, um determinado período de tempo. Então essa mesma palavra, chegou à última hora, aqui o Senhor Jesus Cristo, ou o tradutor, traduz para nós, e o contexto nos traz, que é algum tempo. Porque na verdade, João não pregou só uma hora e morreu, não, João ficou pregando por algum tempo. Se calhar 1 ano e meio, 2, antes de morrer, tá certo? Então note bem, quando João diz é a última hora, ele está falando de um período de tempo, tá certo? Porque Jesus Cristo pega essa mesma palavra e ele diz que o João Batista, né, que pregava, que aquelas pessoas estavam querendo, por algum tempo, alegrá-los com a sua luz. Então, se a gente considerar que o tempo que João, mais ou menos, começou o ministério dele e findou o ministério em torno de, sei lá, 1 ano e meio, 2, não sabemos precisar mais ou menos quanto tempo. Mas, irmãos, já é um tempo considerável, 1 ano, 1 ano e meio, 2, e ele classifica isso como hora. A mesma expressão do João lá. A outra referência que nós temos é o 1 Tessalonicenses 2,17. 1 Tessalonicenses
2,17, que a gente vai ver de novo essa expressão ora, mas dada uma outra tradução para ela. 1 Tessalonicenses 2,17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo. Então aí ele fala de um breve tempo. Agora, se você conhece o contexto dessa escrita, Paulo estava em Corinto. E Paulo, ele veio, ele estava, é claro, em Filipos, aí foi para Tessalônica, foi para Bereia, da Bereia mandaram ele para Atenas, de Atenas ele veio para Corinto. Então ele está em Corinto. No mínimo ele passou lá 1 ano e meio em Corinto. Certo? Em Corinto. E quando ele saiu, assim, de Corinto, é o que a gente vê, é que ele pegou depois um barco e veio para a Ásia Menor, da Ásia Menor ele desceu. Ou seja, ele não voltou em Tessalônica. Num outro momento ele vai voltar lá. Mas é interessante, ele fala disso de um breve tempo. Mas só em Corinto já passou 1 ano e meio. Então quando diz assim, ora, nós irmãos orfanados por uma hora, por essa hora, por esse tempo, né, de vossa presença. Então veja, não é um período curto, é um período um pouco longo, mas ele chama de breve tempo. Tá? Vamos lá para outra referência. Filemon 15. Filemon 15. Diz assim: pois acredito, é o Paulo escrevendo a Filemon a respeito de Onésimo. Onésimo que fez alguma coisa para Filemon, ou roubou alguma coisa, não sabemos. O Paulo diz assim, se ele te fez alguma coisa, se ele te fez algum dano, coloca na minha conta. Então ele fez alguma coisa, saiu de lá da Ásia Menor e vai se encontrar preso em Roma. Passou algum tempo para ele chegar lá, até ser preso, não é? Pronto, foi preso, aceitou Jesus Cristo na prisão com o apóstolo Paulo. Agora o apóstolo Paulo, ele manda o Onésimo junto com o Tíquico, que carrega as epístolas para a Ásia Menor. Lá vai eles viajarem de barco até chegar a Éfeso, depois chega a Colossos, né? E ali é onde estava o Filemon com a carta para ele. Então ele está escrevendo a respeito desse homem, o Onésimo. Ele diz assim: pois acredito que ele, o Onésimo, veio ser afastado de ti por uma hora. E aqui a tradução é temporariamente. É a mesma expressão, é a última hora. Essa palavra hora, no grego, a tradução aqui é temporariamente. Ora, que tempo é esse que demorou? Ele saiu da casa, furtou alguma coisa, rolou não sei para onde foi parar em Roma, foi preso. Quanto tempo passou isso, irmãos? 1 ano? 2? Não sabemos. Mas o Paulo diz que ele foi afastado do Filemon temporariamente, por um tempo, por 1 hora. Então veja que 1 hora não se resume propriamente dito ou literalmente 1 hora, mas um período de tempo. Tá certo? Veja, nas Sagradas Escrituras, irmãos, nós temos algumas expressões de brevidade de tempo, que se somarmos elas todas, nem sempre ela dá a mesma duração. Eles usam uma mesma expressão por um tempo curto e um tempo longo, mas que ele usa a mesma expressão. Então vamos ver agora algumas expressões de brevidade, coisas rápidas, é breve, que ele usa. Por exemplo, a expressão, isso tudo é para que o irmão possa ter um entendimento do que o apóstolo São João queria dizer. Irmãos, agora já é a última hora. Tá? Então por isso eu estou levando todo esse caminho para que os irmãos possam entender essa questão de brevidade de tempo e o período desse tempo que ele fala. Tá? Veja a expressão de brevidade de tempo nas Sagradas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 11.
Olha, o apóstolo Paulo escrevendo, ele usa uma certa expressão, assim, de tempo, brevidade de tempo, com essa seguinte expressão. Ele diz assim, 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Nossa, calma aí. Paulo escreveu aqui o Corinto mais ou menos no ano, talvez, vamos dizer aí, 55, 56, 57, por aí, no primeiro século, tá? Aí o Paulo está falando de coisas do Antigo Testamento e ele diz que essas coisas foram escritas para advertência nossa. Nós, moradores do primeiro século, aqui da década de 50, vamos dizer, né? Não entrou 60 aí, mas da década de 50. Aí ele diz assim, olha, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O apóstolo Paulo está dizendo que ele, com os moradores daquela época, estavam morando quando? Estavam vivendo nos fins dos séculos. É isso que ele usa. Ora, então os fins dos séculos já no ano 50? Os fins dos séculos? Veja mais, que são expressões de brevidade. Hebreus 1, 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Veja mais essa expressão de brevidade de tempo que ele usa, tá? Hebreus 1, 2, diz assim, os irmãos sabem, se for ler o texto todo, o contexto, o apóstolo Paulo no capítulo 1 e versículo 1, ele diz assim, capítulo 1, para entender o contexto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a hora que ele diz, nestes últimos dias. Ora, quando foi escrita essa epístola aos Hebreus? Não foi escrita agora no século 20, não. Foi escrito no século I. Como é que ele diz? Nestes últimos dias? O quê? Eles lá no primeiro século já estavam vivendo nos últimos dias? Irmãos, é isso que nós temos que entender, esse tipo de linguagem. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Ora, interessante. Veja como o apóstolo Pedro, ele vai mesmo falar também dos últimos dias. Ele vai usar essa expressão, os últimos dias, para a era dele. Então, nós temos aí Paulo usando o tempo dele, chamando o fim dos séculos. Temos o escritor aos Hebreus dizendo, últimos dias, nós, nesses últimos dias que estamos vivendo. E o Pedro, olha lá, Atos capítulo 2, versículo 14 a 21. Atos, capítulo 2, versículo 14 a 21. O que é que está acontecendo aqui? Aqui, os irmãos sabem, foi o dia de Pentecostes, o pessoal começou a falar em línguas, e aí os moradores lá estavam dizendo, olha, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Esse pessoal aqui não é romano, não vem de outras terras, e nós estamos ouvindo no nosso próprio idioma. Devem estar embriagados. Então Pedro levanta e diz o seguinte, Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre, olha lá, o que estava acontecendo ali, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então o Pedro está dizendo que o que está acontecendo ali é a concretização, é o cumprimento de uma profecia. Está se cumprindo diante dos olhos deles. Qual é a profecia? Diz no versículo 17: e acontecerá nos últimos dias. Epa!
Mas irmãos, não somos nós que estamos vivendo nos últimos dias? Mas que conversa é essa do Pedro dizer, nos últimos dias? Então a pergunta aqui é o seguinte, irmãos, quando é que começam os últimos dias? Veja que essa expressão, última hora, fim dos séculos, últimos dias, é um período, irmãos, na nossa cronologia, grande, longo. Porque o Pedro, ele está dizendo que os últimos dias começaram com a vinda de Jesus. Lembra que o Hebreus disse? O Hebreus disse mesmo assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras pelos profetas e tal aos pais, nestes últimos dias tem nos falado através do Filho. Isso quer dizer, e os irmãos vão ver isso, geralmente em livro de teologia, vai marcar que os últimos dias começaram com Jesus. Entendeu? Então, quando é os últimos dias? O período dos últimos dias é quando Jesus Cristo veio a primeira vez e ele vai vir a outra vez. Então isso aqui, esse período de tempo entre a primeira e a vinda de Jesus é chamado de últimos dias. Últimos dias. Note que no dia de Pentecoste ele já disse, olha, isso aqui é uma profecia. Ele disse que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Agora, olha só o período que ele diz. Veja aí o versículo 17. Olha, ele fala de que período é esse, tá certo? Ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Aí ele fala de coisas assim, né? No versículo 19: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e vapor, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Aí ele diz: antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então você tem aqui a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor. E nesse período aqui você é introduzido ou é apresentado a um período que ele chama de últimos dias. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias? Estamos. Quando foi que esses últimos dias começaram? Quando Jesus veio. Tá bem? Então isso parece uma coisa assim, mas como que pode ser? E eu pensava que nós estávamos, irmãos, se lá estava nos últimos dias, então nós já estamos o quê? Nos últimos minutos? Veja como ele fala, irmãos, nessa linguagem que nós chamamos de uma linguagem apocalíptica. Entende? Ele fala numa linguagem apocalíptica. Ele fala de uma brevidade de tempo, mas que na nossa cronologia, esse tempo é muito longo. Últimos dias, últimos dias é tipo assim, vai ter uma inauguração no sábado. Daqui de segunda, terça, quarta são os últimos dias. E sábado vai ter a grande coisa. Para nós é isso que funciona. Mas últimos dias, do tempo de Jesus até aqui, é o que ele diz, últimos dias. Agora olha, 2 Timóteo 3, 1, diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Olha que o Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele vai dizer. Aí quando você lê aqui, você pensa, o apóstolo Paulo está profetizando a respeito lá dos últimos dias. Não, o Paulo já está advertindo o Timóteo de coisas que já estavam acontecendo no tempo dele. Nos últimos dias é assim, está acontecendo isso e aquilo. Então, por essas passagens, irmãos, nós já estamos vendo que os últimos dias se inauguraram com a primeira vinda de Jesus Cristo. E vai fechar, e por isso você vai entender por que Jesus Cristo, ele, nas suas pregações, ele diz assim: e aquele que crê em mim,
não vai se perder, vou salvar. E ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias. E o que vai acontecer no último dia? Jesus Cristo vai ressuscitar aqueles que acreditaram nele. Mas uma outra coisa também, é claro que isso aqui é assunto para um outro estudo, que é o estudo do último dia. Nós estamos estudando últimos dias. Mas Jesus diz também, olha, você que não acredita em mim, eu não te julgo. A palavra é que vai te julgar quando? Quando é que vai te julgar? No último dia. Então, olha lá, o que é que vai acontecer no último dia? Jesus Cristo vai ressuscitar todos aqueles que acreditaram nele. Mas de um outro lado, o que é que vai acontecer no último dia? Uma pessoa que não acreditou em Jesus Cristo vai ser também julgado no último dia. Opa, deu problema aí na escatologia, não deu? Como é que pode? Jesus vai ressuscitar todos aqueles que acreditaram nele no último dia. E ao mesmo tempo, no último dia, aqueles que não acreditaram na palavra vão ser julgados no último dia. Dá trabalho para manga essa expressão. Mas vamos lá. Vamos lá para outras brevidades de tempo. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Hebreus capítulo 12, versículo 10. O apóstolo, o autor, né, o escritor aqui aos Hebreus, ele vai usar uma expressão de brevidade de tempo, tá certo? De brevidade de tempo. Ele vai dizer mesmo assim, Hebreus 12, 10. Ele está falando a respeito dos pais que corrigiam os filhos, tá? Ele diz assim, pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por quanto tempo? Por pouco tempo. Pergunto dos irmãos, esse pouco tempo durou quanto tempo na tua vida? Na minha foi quase aos 17. Não que a minha mãe não me corrigiu depois, mas eu me lembro até pelo menos os 17, para você ver como era a criatura, né? Diz aqui que eles nos corrigiu por pouco tempo. Irmãos, 17 anos não é pouco tempo não. Mas a Bíblia chama que é um pouco tempo. Talvez você foi disciplinado assim até os 15, até o 14, ou até o 12, ou até o 10, não sei. Mas 10 anos já é algum tempo, não é? Você vai chamar 10 anos de pouco tempo? Mas veja, o escritor bíblico, ele tem dois tipos de tempo diante dele. Ele tem o tempo eterno e ele tem o tempo nosso. Então veja só, aqui na eternidade não tem tempo. Deus, ele é atemporal, não tem tempo. E aqui, irmãos, tem um tempo. Então ele olhando o geral para esse particular, ele vê que é pouco tempo. Ora, embora que você fique aí nos cuidados dos seus pais, 17 anos ou 18 que seja, mas é pouco tempo. Ele chama de pouco tempo. Vamos lá para 1 Pedro 5,10. É a mesma expressão de brevidade de tempo. Mas que a gente vê que o tempo é diferente de um para o outro. Mas a linguagem é a mesma. Ele usa a mesma linguagem, mas o período de tempo não está igual. Se aqui é 5 anos, ali já é 10. Se aqui é 10, ali já é 15. Então não dá para você pegar a expressão de tempo, de brevidade de tempo, e dizer, bem, ele usou essa expressão hora, que quer dizer 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não, varia. Olha essa daqui. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Então, Deus nos chamou para a sua eterna glória. Mas olha o que ele diz aqui, depois de ter sofrido por um tempo. Eu pergunto, quanto tempo é este tempo aqui que ele está falando? Quanto tempo é? É o período de nossa vida na terra. É ou não é? Ou será que você tem período da terra que você não sofre? Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Irmãos, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, é sofrimento. Para um pouquinho, depois lá vem outro sofrimento.
Temos um sofrimento quando somos crianças, temos um sofrimento quando somos adolescentes, temos um tipo de sofrimento quando somos jovens, tem outro tipo de sofrimento quando somos adultos já, maduros, e tem outro tipo de sofrimento quando somos idosos. É ou não é verdade? É. Eu vou perguntar de uma criança, ele vai dizer os problemas dela. Vou perguntar aqui dos adolescentes aqui, Matias e Manu, e vão dizer também os problemas dele. Aí vou perguntar dos mais adultos, também tem problema. Aí eu vou entrar com mais experientes, os mais idosos, não tem nenhum aqui, né? Então, não tem nenhum idoso aqui. Todos. Mas também tem os problemas. São diferentes? São, mas não são problemas. Ele está dizendo aqui que o nosso Deus nos chamou, irmãos, para uma eterna glória. Então, olha a comparação. Aqui, eterno. E aqui, sofrimento. Por quanto tempo? Ele diz, depois de ter sofrido por um pouco. Então, veja só. Os meus pais me disciplinaram por um pouco de tempo. Mais ou menos quanto? 17 anos. Mas esse pouco tempo aqui, quanto tempo é? Não sei. 70, 80, 90, o tempo que você viveu na terra. Vocês não estão entendendo? Vamos para outra passagem. 1 Pedro 1, 6 a 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que o Pedro vai dizer. Ele vai dizer assim, olha. Nisso exultais. Falando da regeneração, da eleição, assim, né? Nisso exultais. Embora no presente, quando ele fala do presente, ele está falando desse momento em que você vive hoje, ou seja, o teu período de vida na terra, no presente aqui, que você vive, por breve tempo. Ele está dizendo o quê? Breve tempo. Se necessário, sejais contristado por várias provações. Eu pergunto, irmãos, quanto tempo é esse breve tempo? Quanto tempo? O irmão sabe? Os irmãos estão vendo? Olha as expressões de tempo que é usado dentro das Escrituras. Então não dá para você dizer, esse pouco tempo foi tanto, e aquele outro pouco tempo foi tanto. Não, pouco tempo pode ser algumas horas, pode ser algumas semanas, pode ser alguns meses, pode ser alguns anos, pode ser algumas décadas. As expressões aqui falam por si só, diz precisamente isso. Mas vamos mais brevidade de tempo. Em Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 3. Já na abertura do Apocalipse, né, é dito aqui o seguinte, Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Aí ele diz, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo? Está próximo do quê? Está próximo de acabar o mundo? Está próximo da vinda de Jesus? Está próximo do quê? Aqui, supostamente, o tempo se aproxima, o tempo está próximo, ou seja, dentro do contexto do livro de Apocalipse, aqui é a vinda de Jesus. E ele vai falar mais lá na frente. Veja mais. Então, o tempo está próximo. Lembra que Jesus Cristo disse, só para você ver, já que é mais nessa questão da vinda de Jesus, Apocalipse 22, 20. Apocalipse 22, 20. Veja, quando a gente fala de Apocalipse, a gente está falando do primeiro século. E lá ele disse, o tempo está próximo. Mas eu pergunto dos irmãos, quantos séculos já faz esse próximo tempo? Esse tempo que está próximo? Quanto tempo já faz? Já está fazendo aí uns 20 séculos mais ou menos, né? Mais ou menos ali. Já está quase 2000 anos, né? Mas olha o que diz Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz,
certamente venho sem demora. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Quando é que foi que ele disse isso? Lá no Apocalipse, no 1º século. Ele diz, eis que venho sem demora. Pergunto dos irmãos, quanto tempo já faz esse tempo? Quase 2000 anos. Os irmãos estão entendendo? Então, quando a gente fala sobre brevidade de tempo dentro das Sagradas Escrituras, você tem que saber qual é o período desse tempo. Então, quando João está dizendo assim, já é a última hora, aí você já pensa, pronto, não tem mais nada para amanhã. Já é a última hora. Mas veja, é uma expressão escatológica. É uma expressão escatológica para dizer o quê? Que o tempo está breve, mas em comparação à eternidade. Porque se a gente vai olhar, irmãos, é muito tempo ainda. Mas deixa eu dar um outro exemplo, em questão de tempo, ou brevidade de tempo. Expressões, tá? São expressões que falam de um tempo, de uma brevidade de tempo. Entretanto, esse tempo pode ser 1 mês, 2 anos, 50, 70, 1000 anos. Mas é uma expressão que ele usa. A gente tem que entender dentro do contexto. Olha o outro tempo aqui. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Para que o irmão possa entender o contexto dessa passagem. Note, no capítulo 12, ele fala lá no versículo 5, com brevidade, a vida de Jesus. Nasceu-lhe um filho varão. Nasceu. Né? Aí depois ele viveu na terra e ele foi arrebatado para o céu. Ou seja, o Pai o levou para o céu. Então a gente está vendo que foi o quê? O arrebatamento de Jesus. Jesus Cristo foi para o céu. Só no versículo 5 ele falou de Mateus, Marcos, Lucas e João. Todo. Aí o dragão está querendo atacar e tudo, né? Então aí fugiu da vista do dragão. Mas aí diz que quando Jesus chegou no céu, quando ele chegou no céu, aí o João, ele diz assim, houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra quem? Contra o dragão. E houve batalha e tudo, e não achou-se mais o lugar de quem? Do dragão, de Satanás, lá no céu. Aí você, puxa, lá no céu? Eu pensava que ele já tinha sido jogado de lá no Gênesis. Mas a gente nota que desde o Gênesis até a morte de Jesus Cristo, Satanás ia e voltava no céu, ia e voltava. Ele tinha acesso ao céu. Ele fazia acusações. É ele que chega diante do Senhor e diz, e o Senhor Deus diz, de onde tu vens? Aí de rodear a terra e passear por ela. Onde é que essa conversa? Essa conversa é no céu. Então Satanás vai lá no céu? Ele ia lá e fazia acusações. Só que, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço do nosso pecado. Jesus subiu ao céu como sumo sacerdote para se mostrar diante do Pai, dizendo, está pago. De uma vez que Jesus Cristo fez isso e disse, está pago, já não há mais motivo para o nosso acusador estar lá no céu. Satanás não tinha mais base para me acusar, para te acusar, ou acusar quem quer que seja. Por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço. Então agora ele é expulso do céu. Ele já não tem, ele não vai como ele ia no passado. No passado ele ia e vinha. Hoje ele não vai mais. Ele foi colocado para baixo, irmãos, lá no capítulo 12 de Apocalipse. Para dizer precisamente, quando Jesus subiu, ele desceu. Lembra quando Jesus Cristo disse assim? Olha, o Filho do Homem vai ser levantado e o príncipe deste mundo será expulso. Aí você fica pensando, expulso da onde? Jesus disse que ele seria expulso. E quando eu for levantado, atrairei todos bem e o príncipe desse mundo será expulso. Quando? Quando eu for levantado. Porque é quando Jesus é levantado que o Satanás perde. Lembra a profecia em Gênesis 3,15? Olha, tu vai ferir o calcanhar dele e ele vai esmagar a tua cabeça. Quando Jesus Cristo fez isso, quando ele ganhou, ele venceu Satanás na cruz do Calvário. Venceu. E aí ele subiu e Satanás foi expulso. Expulso da onde? Do céu.
foi expulso do céu. Então, se você ler o capítulo 12 de Apocalipse, do versículo 1 em diante, você vai chegar no versículo 12. Apocalipse 12, 12. Aí diz assim, quando o diabo já foi jogado para baixo com seus anjos: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Agora olha o que ele diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo, lá vem a expressão, que pouco tempo lhe resta. Pergunto dos irmãos, quanto tempo faz já esse pouco tempo? 2000 anos. Os irmãos estão entendendo essa expressão de brevidade de tempo que é colocada nas Sagradas Escrituras? Olha, existe um grupo que eles pegam essa expressão de brevidade de tempo para dizer o seguinte, que quando Jesus Cristo usou essa expressão, eis que venho sem demora, essa expressão, e aí você vai ver uma diferença de datação de livro. Aqui eu não vou defender propriamente dito antes ou depois, né? Eu assim creio de uma forma, mas eles colocam, por exemplo, o livro de Apocalipse antes do ano 70. Antes do ano 70. Então, o meu problema não tá com isso. Mas eles, assim, colocam dessa maneira. Alguns colocam que o Apocalipse foi escrito lá no final da vida de João, com 90 e tantos anos. Depois que ele foi solto da prisão do irmão de Tito, né? Então o Vespasiano, ele teve 2 filhos aí, o Flávio Titus e mais o Domiciano. Então, segundo eles, o João foi preso na época de Domiciano e não na época de Nero. Alguns defendem que o João, o evangelista, o apóstolo, foi preso na época de Nero, porque Nero vem morrer aí no ano 68, mais ou menos, né? E vem morrer. Então, o João foi preso quando desencadeou essa perseguição aos cristãos, depois que o Nero colocou fogo em Roma, por volta do ano 64, e colocou a culpa nos cristãos. E foi aí que Pedro, Paulo e João foram presos. E aí o João foi para a ilha de Patmos. Então aí ele escreveu o Apocalipse. Então quando Jesus Cristo, ele fala pelo Apocalipse, dizendo, eis que venho sem demora, veja bem, é mais ou menos o ano 66, 67, quando se conclui a escritura do Apocalipse. Então foi concluído ali. Quanto tempo faltou para a destruição de Jerusalém? Já 2, 3 anos, porque Jerusalém foi destruída no ano 70. Então, quando Jesus Cristo disse, eis que venho sem demora, ele veio no ano 70. E segundo eles, essa expressão, últimos dias, por quê? Porque é últimos dias daquela dispensação, da primeira dispensação, que vem com Israel e que termina no ano 70, e que a partir do ano 70, agora sim, é a restauração de todas as coisas. E aí o mundo só vai melhorar, porque agora está restaurando. Então, eles que têm esse pensamento, para justificar essas expressões de brevidade, eis que vem sem demora, porque na mente deles não faz sentido Jesus dizer, eis que venho sem demora, e está demorando 2000 anos. Então, para eles darem uma explicação satisfatória a respeito da brevidade desse tempo, eles dizem, Jesus voltou no ano 70. É claro, irmãos, Jesus não voltou, né? Mas, de certa forma, ele voltou. Ele voltou em juízo. Como ele voltou em Sodoma e Gomorra. Como ele voltou no dilúvio. É uma volta para juízo. Mas não, irmãos, a volta gloriosa, com seus anjos, entendeu? Não é essa volta. Mas eles colocam como para justificar e dizer, Jesus não errou. E Jesus não errou mesmo.
é que essa linguagem, irmãos, é uma linguagem apocalíptica. Quando ele fala breve tempo, eis que veio sem demora, os irmãos estão vendo esse tempo aí todinho. Ou será que Satanás já foi julgado? Porque diz que ele diz, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então será que também esse pouco tempo é no ano 70? Porque se Jesus Cristo disse, eis que veio sem demora, e esses